Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. No vídeo de hoje nós vamos montar um esboço de pregação sobre Estevão. O tema desse esboço de pregação é 5 características de um homem de Deus. Neste esboço de pregação, nós vamos tirar grandes lições, na qual todos aqueles que desejam andar com Deus, desejam pregar a palavra do Senhor, precisam ter em sua vida. O texto base se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 8, que diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui nós vemos que Estevão não era um homem qualquer. Ele não era uma pessoa que estava acomodada com o seu dia a dia. Estevão gostava de servir, Estevão gostava de se posicionar para ser um instrumento nas mãos de Deus. E todos aqueles que desejam ser um instrumentos na mão do Senhor, precisa ter essas 5 características na qual nós iremos elaborar neste esboço de pregação. Qual é a primeira característica? É a disposição para servir. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que servir ao Senhor é apenas pregar a palavra, é apenas chegar num altar e cantar louvores. E não é apenas isso. Em Atos capítulo 6, o versículo 1 ao 5, Estevão foi chamado para servir às mesas, enquanto os demais discípulos oravam e se dedicavam à palavra. Estevão era um diácono. Ele era um homem que estava disposto a servir, não apenas para ser reconhecido diante de um altar, diante daqueles que estavam ouvindo. Estevão era aquela pessoa que estava disposta a servir tanto no altar como aos irmãos que estavam à volta dele. Irmãos, entenda algo. Essa primeira característica tem faltado em nossos dia a dia. E nós precisamos focar neste momento, principalmente nessa disposição. Porque, infelizmente, há pessoas que só querem fazer no altar aquilo que sentem bem no seu coração, a sua própria vontade. Mas nós somos chamados para servir em todos os lugares na qual Deus nos escolher. E por isso entra a nossa segunda característica. Estevão era um homem escolhido por Deus e não pelos homens. Estevão não era o tipo de homem que ficava cobrando favores para chegar onde Deus gostaria que ele estivesse. Estevão era um homem fiel a Jesus Cristo. Estevão era fiel à palavra de Deus. Estevão fazia de tudo para fazer a vontade do Senhor. Ele não obedeceu às ordens dos homens, ele se dispôs. Quando ele foi chamado a servir a mesa, ele não pensou em 2 vezes. Ele tinha certeza do seu chamado. Ele tinha certeza que grandes coisas Deus faria através da sua vida. Por isso nós vemos ele primeiramente servindo às mesas, e o versículo tema deste texto, deste esboço de pregação, nós vemos Estevão fazendo prodígios e sinais no meio do povo, porque apenas aquele que está disposto a servir é aquele que está escolhido por Deus para fazer sinais e milagres no meio daqueles que necessitam. Uma pessoa que ela é colocada por outra pessoa em um cargo de liderança, em um cargo dentro da igreja, ela não vai muito longe. A paixão à obra de Deus não está no coração dela. A paixão, o amor pelas almas não encontra no coração dela, porque tudo que ela está ali para fazer é para ver que os homens olhem para ele mesmo e fazer a vontade dos homens. Mas aquele que é escolhido por Deus é como Estevão. Ele não importa quem está olhando, ele está disposto a servir porque ele sabe que ele é um escolhido. Ele sabe que Deus o escolheu a dedo. Ele sabe que quem o escolheu não foi o homem, mas sim o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos a terceira característica de um homem de Deus, é ser um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas profetizar. Ser cheio do Espírito Santo está envolvendo o nosso caráter, o fruto do Espírito Santo na nossa vida, a sabedoria, o domínio próprio, a temperança. Todas essas coisas estão relacionadas a ser cheio do Espírito Santo. Não é apenas aquele momento gostoso no culto, não é apenas um momento onde nós falamos em línguas ou nós estamos ali sentindo a glória e a presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma transformação diária no seu caráter, na sua vida, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se comunicar e se relacionar com as pessoas. Estevão era um homem cheio
cheio do Espírito Santo, não apenas dentro da igreja, mas por onde ele passava, essa era a marca dele. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Quarta característica de um homem de Deus, é um homem cheio de fé. Não é uma fé em crer que Deus vai fazer o que está no seu coração. Não é uma fé superficial, onde você adora a Deus quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão ruins, você logo quer abandonar a verdade, quer abandonar os caminhos de Deus. A característica de um homem de fé, um homem de Deus que anda pela fé, é uma fé que leva a obedecer a qualquer custo. Nós vemos Estevão obedecendo ao Senhor Jesus, ainda que custasse a sua vida. É uma fé além das coisas naturais deste mundo. É uma fé que nos leva a crer na vida eterna. Nós podemos entender isso através da vida de Estevão, porque ele não pensou duas vezes antes de continuar pregando enquanto era ameaçado de morte. Ele se posicionou, ele colocou a sua fé acima do seu próprio interesse, acima da sua própria vontade. Um homem cheio de fé é um homem que obedece a Deus. Um homem cheio de fé é um homem que obedece a palavra de Deus a qualquer custo. Não é um homem, uma pessoa que só quer que Deus faça aquilo que está no coração. Não é isso. Um homem cheio de fé é aquele que crê que Deus faz o impossível, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade dele, que é acima de tudo melhor do que a nossa. Quinta e última característica de um homem de Deus é um homem cheio de ousadia. Nós vemos isso na vida de Estevão. Nós vemos um homem que não negou sua fé diante da morte, um homem que pregou para pessoas duras de coração, um homem que não mediu esforços para fazer a vontade de Jesus. E quantas vezes nós somos tendenciados a correr do nosso chamado, a voltar atrás porque nós estamos diante de uma perseguição, diante de uma luta. A vida de Estevão é um exemplo na qual nós devemos seguir e não temer, entendendo aquilo que Jesus nos ensinou, que nós não devemos temer o homem que mata o corpo e não tem poder de lançar sua alma no inferno. Antes devemos temer a Deus, que este sim tem poder de matar o corpo e lançar a alma do homem no inferno. Por isso nós olhamos para a vida de Estevão e nós temos a certeza que sermos ousados é andar debaixo da graça de Deus. Sermos ousados é entendermos que nós temos um Deus que está ao nosso respeito, sempre trabalhando, sempre nos guardando, sempre fazendo a vontade dele. E ainda que seja necessário custar a nossa vida para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, através da vida de Estevão, nós aprendemos que o eterno é muito melhor do que o momentâneo. E neste momento eu quero fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as quartas e todos os sábados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Grande abraço, Deus te abençoe.